Boa noite. Oi, Mar. Tem gente chegando por aqui. Diogo, Raquel já chegou. Hoje temos convidado especial. Vamos entrar, Raquel? Pede aí para participar. Vivian, Tatiane, muito bem-vindas. Diogo tá por aqui também. Maria Junqueira. Márcia. Gabi, que bom que vocês estão chegando. Hoje o assunto é quentíssimo, hein? Vamos falar sobre soninho. Vão chamando, chamem aí o pessoal para entrar que a gente já vai começar. Deixa eu ver, a Raquel tá aqui já pedindo a solicitação. Vamos ver se dá certo aí dela entrar. 15ª live, hoje com a Raquel. Oi, Raquel. Tudo bem, Deixa eu dar uma Natu? Tá me subidinha ouvindo? aqui. Tô te ouvindo, vamos ver se o pessoal tá ouvindo a gente. Tá Subir um ok. pouquinho aqui para não cortar tanto a gente. Oi, Érica, vamos para a 15ª. Sabia que a Érica tá aqui desde a primeira comigo, Raquel? A Erika é Tem parceira, hein? gente. Essa é. Não faltou em nenhuma. Natácia Azevedo tá chegando. A gente está esperando um pouquinho para o pessoal chegar. Oi, Pedro, que bom você veio. Gabi, então, tá ouvindo? Que bom, que bom. Vamos aproveitar para tirar uma foto nossa, Raquel? Você sabe Vamos. que depois vai para o YouTube, né? Então a gente tem que Ah, tirar uma foto. Aí vou tirar um ótimo. print aqui dessa tela. Então você dá um Tá, sorriso e o pessoal vai entrando, tá bom? Dois, tá três ok. e já. X. Opa, não deu certo. Era que eu apertei o botão errado. De novo. Eu tirei aqui. Tirou? Então se rolar Tirei. aí, você me dá, porque a minha ainda não rolou. Vamos tentar a última vez? Ok. Aí, foi de novo. Que bom. Gente, vamos falar sobre soninho, né? Temos gente chegando por aqui, o pessoal vai entrando, vai dizendo um oizinho aqui pra gente. Esse assunto eu sei que interessa muita gente, como eu disse lá nos meus stories hoje. Mesmo que não interessa para agora, quem tem filhos, esse é um assunto que pode estar rolando aí uma vez ou outra, né, Raquel? Com Porque pode certeza. acontecer mudança, né? Com Na certeza. rotina das crianças. Eu vou contar um pouquinho para quem já está por aqui de como que eu conheci a Raquel. Raquel é uma mãe lá da Luz da Vida, família da Luz da Vida. Se matriculou lá com a gente junto com o João Francisco. Quanto tempo ele tinha? 1 ano e meio? Ele tinha acabado de fazer um ano. Ah, e tinha acabado de fazer 1 ano. É. E o João Francisco era um menino que parecia ter bastante sono na escola. Quem conheceu ele pequenininho lembra dele arrastar às vezes até um paninho, não é, Raquel? Tinha uma coisinha de um cheirinho, de um paninho. Ele Ele tem um tinha ali neném até algumas. hoje. Tem o nenê? E ele Tem. vivenciava ali com a gente algumas experiências, assim, da gente precisar ajudá-lo a acordar, ajudá-lo a vivenciar as experiências da escola de maneira mais ativa. E aí eu lembro de uma vez a gente conversando, eu chamei a Raquel para a gente conversar a respeito do desenvolvimento dele, e nós tocamos nesse assunto do sono, né, Raquel? Vocês faziam a cama compartilhada naquele momento? O João Francisco, ele foi uma criança assim, ele estava em aleitamento materno, né, ainda. Uhum, E ele sempre acordou, desde recém-nascido, ele sempre acordava de 2 em 2 horas para mamar. Então, assim, era o dia uhum, inteiro e a noite inteira. E eu não sabia como conduzir isso, né? Eu fazia tudo que as pessoas me mandavam fazer, tudo quanto é tipo de simpatia eu fiz. E uhum, nada funcionava. Então ele levava essa noite de sono que ele não tinha, porque ele ficava acordando a noite toda, ele levava esse cansaço uhum. pro dia também, né? Sim, e daí chegava em alguns momentos, você colocava na cama por já estar cansada também? Ou você Sim, levantava e ia lá? Aham. desde o começo, ele já ficava no meu quarto porque eu não tinha condição de ficar levantando e andando pela casa a noite toda. Gente, Sim, desculpa, era eu tô me muito recuperando de uma frequente. gripe e eu Ai, tá, vou dar né? umas tossidinhas de vez em quando. Tem problema, fique em paz. E aí, naquele contexto né, que a gente conversava sobre esse soninho, eu lembro de pensar, da gente pensar juntas, assim, será que a solução vai ser o desmame noturno? E aí, algumas coisas, né, foram vindo à tona a partir dessa experiência. Aí, de repente, tem a gravidez da Ana Clara.
né? E quando que foi que você pensa em fazer o curso de consultoria de sono lá em São Paulo, Raquel? Então, Natu, eu já estava grávida da Ana Clara fazia 2 meses, né? Eu engravidei, eu falava assim, que se eu dormisse uma noite toda, eu nunca mais iria engravidar, nunca mais iria ter filho, né? Então eu já quis emendar. Então, quando o João Francisco fez 1 ano, eu engravidei. Então, eu já estava grávida de 2 meses e acordando ainda de 2 em 2 horas da noite, eu fiz o desmame noturno. Assim, sem orientação, assim, bem no desespero mesmo, sabe? O que não funcionou, porque eu troquei o peito pela mamadeira e ele continuava acordando para mamar. Mas pelo menos aí o pai conseguia me ajudar, né? Então eu dormia e o pai ficava nessa vida. Inclusive ele tá aí, o João. Ele ficava nessa vida de Foi acordar de guerreiro madrugada. também. Foi. Sim. Então, a Ana Clara, ela dormiu super bem até os 3 meses de idade. Aí eu fiquei maravilhada. Eu falei assim, nossa, realmente nenhum filho é igual ao outro, né? Ela vai dormir. Aí com 4 meses ela começou a repetir o padrão dele. E aí eu falei assim, não, eu não posso viver essa vida de novo, eu já ia enlouquecer, assim. Aí que eu comecei a estudar e comecei a me aprofundar e cheguei na formação de consultora do sono mesmo. Que você foi para São Paulo fazer, né? Eu acho incrível, e assim, eu indico muito o trabalho da Raquel para quem, às vezes eu faço algum atendimento e eu vejo que a questão é bem focada ali no sono, eu indico muito o trabalho dela, porque eu digo assim, olha, gente, a Raquel vivenciou com o filho, o processo de ter que acordar muitas vezes à noite, de vivenciar tanto na relação como mãe, quanto também de perceber uma criança que tinha o dia, ao longo do dia, irritação, sonolência, né? E depois, na segunda filha, ela decidiu, né, por uma outra experiência. Então, é alguém que vivenciou, que experimentou e tem recursos agora, tanto técnicos quanto pessoais, né, para orientar a gente a respeito dos padrões de sono, das estruturas mesmo do sono. Acho que vale a pena você conversar um pouquinho com a gente sobre isso, Raquel. Conta pra gente como se dá essa estruturação de sono. É algo que se aprende? É algo que naturalmente algumas crianças vão melhor que outras nesse aspecto? Como que é isso? Então, Natu, cada criança é única, né? A gente trata cada criança de uma forma, o que a gente tem na literatura é uma média. Então, a gente conhece o que precisa em cada idade da criança. Então, cada idade da criança ela tem uma necessidade de sono diferente. O que para mim foi libertador a partir do momento em que eu aprendi a conduzir o sono? Justamente me separar desse processo de sono das crianças. Porque a relação mãe e filho, ela é muito simbiótica, né? Muita coisa se dá ali na relação. E não é porque você está passando por um momento estressante, não é porque você está passando por problemas, que a sua criança não precisa dormir, entendeu? Então, assim, muita coisa que eu ouvia por exemplo, eu nunca fui essa mãe assim encanada de acordar de madrugada para ver se a criança está respirando, sabe? E eu ouvia, olha, você precisa liberar o seu filho para dormir. E eu sofrendo de privação de sono, para mim isso era muito opressor. Como assim eu não libero meu filho para dormir? Ele está liberado para dormir, aliás, eu preciso muito dormir. Tudo que eu mais quero, né? Que ele durma. É tudo que eu mais quero, né? Só que ninguém me orientava, por exemplo, a apagar o abajur do quarto, porque eu dormia com o abajur ligado, porque eu sabia que eu ia acordar diversas vezes de madrugada, então eu já deixava o abajur ligado. E aí esse bendito abajur provavelmente era uma questão ambiental que atrapalhava muito o sono do meu filho, né? Então, assim, basicamente, essas orientações elas não são realmente, como você disse, apenas para quem está passando por isso. Gestantes já podem começar a aprender. Recém-nascidos têm uma necessidade diferente. De 3 meses, 4 meses, vai passar ali por um salto de desenvolvimento. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, que muda muito a estrutura do sono. Enfim, cada idade da criança tem uma necessidade diferente. O que a gente trabalha, assim, que eu falei que é possível separar a vida da mãe do sono da criança, porque a gente tem que prestar atenção em 3 aspectos básicos, que é o ambiente de sono,
a rotina de sono e os hábitos de sono. Então, quando a gente fala de ambiente, a gente fala de segurança, a gente fala de um ambiente adequado para a criança dormir, um ambiente preparado para ela dormir, acolhedor, seguro, né? Uhum. Então, nesse aspecto, assim, pensando em toda a questão hormonal do sono, porque o sono, ele é uma necessidade, assim como comer, assim como brincar. O que que a criança precisa? Comer, brincar, dormir, Dormir. precisa de afeto, né? Sim. Então, o ambiente escuro facilita a produção hormonal que na criança, no recém-nascido, vai ser muito irregular ainda. Eu costumo falar que a criança nasce fisiologicamente perfeita, né? Com todos os órgãos ali, só que funcionalmente imatura ainda. Então, quer dizer, não é porque ela tem o olho que ela enxerga maravilhosamente bem. Então, não é porque ela tem lá a glândula pineal que fabrica o hormônio do sono, mas não é porque ela tem que ela vai fabricar assim que ela nasce, entendeu? Entendi. Isso tudo é um amadurecimento. Então, já falando na criança de 0 a 3 meses, eu gosto muito de trabalhar com a teoria da esterogestação, né? Que essa teoria diz que para a espécie humana é uma das poucas espécies, né, de animais que não nascem minimamente preparados para sobreviver sem um cuidador. Por quê? Se fosse nascer minimamente preparado, a gestação iria durar 12 meses. Só que com a evolução da espécie, né, com a inteligência, se o bebê ficasse 12 meses dentro da barriga da mãe, ele não iria passar pelo canal de parto, né? Então, digamos assim, ele nasce antes. E daí, então ele nasce ali com os 9 meses, e aí os 3 meses seguintes é a gestação do colo, que ele acaba de se desenvolver ali. Então ele vai descobrindo que ele nasceu, digamos assim. Sim. Então, nessa fase, a gente não conta ainda com uma liberação hormonal regular, a ponto assim que a criança a gente consiga ter uma rotina consistente com aquela criança. Vai dormir vai tirar diversas sonequinhas durante o dia. Algumas crianças vão dormir super bem de noite. A Ana Clara dormia super bem de noite. Não precisava, acho que ela mamava uma vez de madrugada só. Isso é de criança para criança, tá? O João Francisco acordava de 2 em 2 horas. Já, mas daí aí você já pode começar a conduzir um ambiente de maneira mais saudável, desde que eles são bem pequenininhos, ou isso não interfere? Sim. O que a gente pode fazer desde sempre, desde a barriga? A primeira coisa que a gente já pode fazer é ir criando um ritualzinho de sono. Então, assim, para as mães que têm a possibilidade de estar ali entre 6 horas da tarde, 7 horas da noite, tirar uns 10 minutinhos para colocar o pezinho para cima, ouvir uma musiquinha relaxante, uma música que ela goste, que a mãe goste, depois levar isso depois que a criança nascer, porque aí a criança já vai compreendendo que aquele momento já é para baixar o ritmo, já está entrando em descanso. Num recolhimento, assim. No recolhimento. Para a mãe que é possível, né? Hoje a gente trabalha aí até o último instante, né, da gestação, das noites, né, enfim, conta a ansiedade, conta tudo, mas assim, é 10 minutinhos. Depois que a criança nasce, antes de começar o sono noturno dela, fazer esse ritualzinho também, colocar essa mesma musiquinha, para ela já ir reconhecendo, porque a criança reconhece, né? Os sons, né? Colocar um banho relaxante. Já a partir do momento, né, que entrou no quarto para dormir, evitar de sair novamente, né? Então já amamenta ali, já fica ali, já tipo assim, entrou no quarto para iniciar o ritualzinho noturno, só sai do quarto depois que a criança dormiu, entendeu? E isso tudo trata-se do ambiente. Isso tudo que você está falando, a gente pode considerar o ambiente. Como que fala mesmo, ambiente? Ambiente do sono? o ambiente, a rotina
e os hábitos. Uhum. Isso tudo que eu tô falando, eu não falo ainda de rotina de 0 a 3 meses, mas a gente pode falar de ritmo, de ritual. Agora, o ambiente de sono seguro, Natu, seria o berço, sem protetor de berço. As mães da decoração piram a hora que eu falo isso. Mas sem travesseiro, sem lençol. Se a criança nasceu num período mais frio, você não vai colocar coberta, lençol, você vai agasalhar ela na roupinha, entendeu? Isso tudo para trazer segurança para o ambiente, para o berço ali. Umidificador aqui na região de Rio Preto, e eu acho que no geral, né? Porque a gente está vivendo em um clima muito seco, então umidificador também, a gente fala de ambiente, a temperatura do quarto, a luminosidade do quarto também conta, isso tudo é ambiente, entendeu? Então, isso que você falou de não ter a luz do abajur, é cuidar do ambiente. Isso. A luz do abajur, ela atrapalha a produção da melatonina, a secreção da melatonina, que é o hormônio do sono. Entendeu? Então, o ambiente escuro facilita que a criança pegue no sono e mantenha o sono por mais tempo, sem despertar. E as pessoas que podem achar que a criança vai sentir medo do escuro? De quem é esse medo, Raquel? Adivinha, Natu? Eu costumo falar assim, muito ajuda quem não atrapalha, né? E a gente atrapalha demais o sono das crianças. Esse medo não é da criança, esse medo é nosso. Quer dizer, não dessa criança tão pequenininha. Ali a partir dos 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos, esse medo vai piorando devido às fantasias, nas vivências que a criança tem durante o dia, né? Então pode acontecer sim o medo, mas do recém-nascido, bebezinho, antes de 1 ano de idade, 2 anos, não tem medo não. E aí a criança se acostuma a dormir no escuro desde sempre, né? Se esse ambiente for criado. Isso ajuda, facilita muito, tanto o ambiente escuro, quanto você também colocar a criança para dormir cedo, tá? Falando Tem um muitas pouquinho mais... crianças, Raquel, que eu atendo, assim, muitas famílias que vêm trazendo que as crianças estão dormindo por volta de 10h30, 11 horas, 11h30, meia-noite, e aí depois dormem até tarde no outro dia, né? E aí, mas é porque ela não dorme mais cedo, essa criança não dorme de jeito nenhum, não tem o que fazer, porque chega à noite que essa criança se agita. Como lida com essa situação? Eu sei que você está ainda falando sobre a estrutura do sono, mas isso envolve a estrutura do sono. Uma criança tem necessidade de dormir tão tarde? Como que é isso? Então, Natu, também é uma questão ambiental, né? Desde o começo, falando ainda da criança de 0 a 3 meses, muitas vezes a criança fica sozinha durante o dia com a mãe em casa, né? E aí à noite, não sei, o pai chega, ou se tem irmão chega da escola no fim da noite. Então, quer dizer, ela passa um período tranquilo durante o dia e à noite realmente acontece essa agitação no ambiente, né? Aí acendem as luzes, muitas vezes durante o dia a casa fica com as luzes apagadas, às vezes fica até mais escurinho, né? E à noite, como fica tudo acesa, aí a televisão, aí muita gente conversando, e aí acaba sendo um ambiente mais ativo, né, durante a noite. Então, falando lá do bebezinho, que muita gente fala, ele tá trocando o dia pela noite. Realmente a gente tem que ajudar ele a entender o que é dia, o que é noite. O banho de sol ajuda muito, o sol ajuda a regular a produção hormonal. Então, assim, concentrar as atividades durante o dia e à noite realmente fazer as atividades mais tranquilas. Agora, uma criança maior que vai dormir por volta das 10h30, 11h, meia-noite, é o ritmo da casa, né? Então, conforme eu falei, a gente analisa cada criança, em cada ambiente, em cada casa, cada situação. Mas, assim, falando de um mundo ideal, o nosso organismo, ele segue o ritmo circadiano. O que significa? Cerca de um dia, né? Então,
O sol nasceu, a gente libera o cortisol, que é um despertador do nosso corpo, né? Que em excesso no organismo causa estresse, né? Então, se a criança fica acordada por muito tempo, ela vai estar com muito cortisol e vai ficar mais estressada. E aí, com o sol se pondo, a gente começa a produção da melatonina. Então, assim, pensando, porque é uma glândula cerebral primitiva, né? E pensando lá nos nossos primitivos, que não possuíam a luz elétrica, não tinha que levar trabalho para casa, não tinha computador, celular, televisão, Netflix, né? Era assim que acontecia. Eles tinham que aproveitar a luz do dia para fazer suas atividades e se recolhiam durante a noite. Sim. Então a gente considera, né, assim, que o nosso organismo funciona assim. Durante a noite, às 5 horas da tarde, mais ou menos, a gente já começa a produzir melatonina, que é o hormônio do sono. Entre 7 e 8 horas é o pico da liberação. Por isso que a gente fala que é o horário ideal para colocar a criança para dormir. Porque ela vai adormecer mais facilmente nesse horário. E se passa esse horário, ela pode ter realmente uma agitação. Aí dá um pico de agitação. Dá um pico de agitação. E assim, sempre digo também, Natu, que o sono, ele é uma engrenagem, ele não funciona sozinho, tá? Não é simplesmente assim, olha, meu filho sempre dormiu 10h30 da noite, hoje eu vou colocar ele 7 horas para dormir. Não vai. Não. Uma boa noite de sono começa a hora que a criança acorda. Então, assim, é tudo andando, caminhando junto. Nossa, que legal isso que você disse. Uma boa noite de sono começa quando a criança acorda. Porque aí aquilo que vai acontecer desde cedo vai chegar lá à noite e resultar no soninho. Vai. Então, assim, o aporte calórico que ela teve durante o dia foi suficiente. As atividades que ela teve durante o dia, ela foi estimulada o suficiente? Ou ela foi super estimulada? Ela teve as oportunidades de descansar? Porque é aquilo que eu falei, a gente, né, na literatura, a gente tem uma tabelinha ali do que é esperado. Inclusive, deixa eu falar dessa tabelinha, Natu. Tá. Quando eu sofria muito com o sono do meu primeiro filho, eu, toda consulta médica, toda consulta no pediatra, eu falava, doutora, ele não dorme. E ela, assim, ela é muito acolhedora, muito querida, eu vou nela até hoje, eu amo a pediatra deles. Mas ela falava assim pra mim, ela me apontava um livro de sono que ela tem em cima da mesa dela, e falava, imagina, nesse livro aqui, fala que a criança dorme 11 horas durante a noite, no meu consultório não existe uma criança que dorme esse tanto. Imagina, isso não existe, a criança não dorme mesmo, sabe? E depois desse meu processo, eu descobri que dorme, se tiver a oportunidade de dormir. Dorme sim. E isso é algo que se educa, Raquel? É algo que se ensina, é cultural? O que é? É biológico, criança que vai dormir mesmo e outros que não? Natu, é algo que a gente proporciona. O que acontece? Eu sempre falo que é injusto o adulto seguir a rotina da criança e a criança seguir a rotina do adulto. Então, na agenda familiar, tem que ter a programação ali para os dois. Tá? Então, o adulto ele é um facilitador do desenvolvimento da criança, inclusive do sono. Então, quando a gente tem essa noção de que a criança precisa dormir, que não é simplesmente assim, uma escolha, não é simplesmente, por exemplo, assim, você vai deixar seu filho escolher? Hoje ele não quer comer na dica de nada. Você não vai, alguma coisa você vai, né? Então, só que também não adianta forçar. Então, é aquela engrenagem que eu te falei, que a gente tem que ir trabalhando. Não é, o que eu quero dizer, não é algo imposto, mas é algo que a gente facilita sim. Sim. Então, a gente tem que considerar que um recém-nascido, ele vai dormir
umas 8 horas e meia durante a noite e vai dormir umas 8 horas durante o dia em várias sonequinhas. A partir do quarto mês, eu até fiz uma colinha aqui para falar bonitinho para vocês. A partir do quarto mês, ele vai dormir cerca de 9 horas durante a noite e vai tirar umas 3 sonequinhas por dia, durante o dia. A partir do sexto mês, ele já vai reduzindo as sonequinhas, vai, né, passando de 3 para 2 sonecas durante o dia. Então, essas sonecas são extremamente importantes para a criança. Porque ela vai descansar. Para você ter o melhor proveito do sono noturno, a criança tem que chegar descansada no sono noturno. Um dos maiores Tem erros... gente que fala, eu quero deixar... Algumas pessoas me procuram na escola e dizem assim, eu quero colocar à tarde para ele cansar bastante e chegar em casa à noite e dormir bem. Sim. E aí eu digo, bom, mas pode ser que chegue e fique muito cansado, já vá dormindo pelo caminho. Então, não é uma boa alternativa buscar a escola para que canse a criança para dormir, então, à tarde. É mais cedo. Não é uma garantia de que vai dar certo, viu, Natu? Sim. Por quê? Porque o que acontece? Pode ser que a criança fique super estimulada e ela tire aquela soneca de exaustão no final da tarde, que é a hora que já começou a produzir a melatonina, e na hora do sono noturno acontece essa bagunça e aí vai dormir mais tarde, eu tenho muitos despertares à noite, né? Então, assim, procurar a escola para a criança ter estímulos é muito, muito importante, né? Porque também a criança ela não pode ficar o dia inteiro fechada em casa, né? Ela precisa ser estimulada. Ou você vai fazer isso em casa, ou você vai fazer na escola. Mas ela tem que ter os períodos de descanso adequados durante o dia. E tem algumas crianças que não têm necessidade de dormir, né, Raquel? À tarde, assim, tem algumas que vão bem sem essa sonequinha da tarde, que depois à noite também dormem bem, né? Não é uma regra, né? Então, isso tudo que eu tô falando, Natu, ele é a média, né? Então, ali naquela média, existem os que saem da média, né? Então, assim, se a sua criança não dorme, tudo bem, dorme à noite, tranquilo, não tem por que mexer, entendeu? Isso tudo que eu tô falando são coisas, assim, para melhorar o desempenho nessas crianças que apresentam alguma dificuldade, ou que tem muita resistência para dormir, brigam para dormir, ou tem vários despertares noturnos, ou estão sofrendo com pesadelos, sabe? Terror noturno, entendeu? Excesso de sonolência durante o dia, pode falar. Sim, imagina. É claro que cada caso é um caso, por isso que a Raquel falou logo no começo, né, gente, que ela avalia cada situação. É claro, aqui ela está dando um panorama geral a respeito de como se estrutura o soninho. Tem muita gente fazendo perguntas aqui, Raquel. Você já falou sobre o ambiente, a gente ainda pode abordar sobre a rotina, né, e sobre o outro, já esqueci. Quais são os 3 pontos? Ambiente, rotina e os hábitos. E os hábitos. Né? Vamos ver se em alguma das perguntas você consegue... A rotina você já falou, né? Sobre preparar o ritualzinho quando é bebezinho, né? Depois maiorzinho também tem as rotinas. Sim. A rotina, Natu, eu gosto muito de falar daquela frase do Pequeno Príncipe. Se você vem, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 13 eu já começarei a ser feliz. Então, para a rotina... Para a criança é muito importante ter a rotina da segurança para a criança, saber o que vai acontecer no dia dela, entendeu? Isso ajuda a criança a participar do dia, ela se envolver no dia e dá segurança também, deixa a criança menos ansiosa, mais segura, entendeu? E isso assim, não só no sono, mas qualquer... sei lá, passeio de fim de semana, você quer evitar um piti no shopping, você vai levar no cinema, você quer evitar um piti, você vai falar, olha, a gente vai ao shopping, a gente vai ver o Papai Noel e a gente vai ao cinema. E aí a gente vai comprar um lanchinho, ou a gente vai comprar um sorvetinho, entendeu? Aí você já explica para a criança o que vai acontecer
Isso vai diminuir Uhum. muito a chance de ela dar aquele piti homérico que queria entrar na Aham. loja X ou Y, sabe? Sim, sim. Então, organizar a rotina é assim, oferecer a estimulação necessária, a alimentação necessária, né, as brincadeiras, o período de descanso. Uhum. Aqui, Inclusive, aproveitando sobre o período de descanso, ver se já aproveita o que você ia falar. A Carol está perguntando a partir de que idade a criança já não tira mais sonecas diurnas. Carol, na literatura, 4 anos de idade, tá? Mas isso Uhum. pode acontecer a partir dos 3 anos e meio, tá? Então, Uhum. novamente, cada criança é única. E aí a gente tem que observar o comportamento dela, ela que vai falar pra gente. Só que a gente tem que estar muito Uhum. afinado em reconhecer ali se é uma criança que tem uma rotina adequada, que dorme bem, que tem bons hábitos, assim, o que eu quero dizer com bons hábitos? Ela já sabe reconhecer os sinais de sono, ela já sabe se acalmar sozinha, se concentrar, adormecer sozinha. E ela Uhum. começa a não querer dormir durante a tarde, você pode ir deixando nessa idade, sabe? Você pode. Aqui em casa Uhum. eu tenho um termômetro assim que até hoje não falhou. O João Francisco está com 3 anos e 9 meses ele vai fazer. Ele ainda dorme bem de tarde. E nos dias que ele não dorme por algum motivo, teve uma festa de tarde, ele não, a gente tá viajando, ele não dormiu, ele acorda com pesadelos à noite, gente, é impressionante. Olha só, ele, É ele impressionante. demonstra tão claramente a necessidade dessa sonequinha ainda, né? Então é porque ele levou excesso de Uhum. cansaço para a cama. Uhum. Uhum. Aí a Ju está perguntando, e as sonecas da tarde? Por exemplo, meus meninos geralmente às 20 estamos indo para a cama, porém quando fazem a soneca, principalmente o mais novo, ele não dorme e atrapalha o outro. Um tem 3 e o outro tem 5. Então, se eu entendi bem a pergunta, se ele dorme de dia, atrapalha o sono dele noturno, das 8 da noite. Tá? Essa soneca, ela tem um horário ideal para acabar, viu, Ju? Foi a Ju que perguntou, né? Na Foi dúvida. a Ju. Foi. Então, o que a gente considera para organizar a soneca da criança? A gente considera a janela de sono deles. O que é a janela de sono? É o tempo que eles conseguem ficar acordados durante o dia. Então, digamos assim, a criança teve uma boa noite de sono, ali, dormiu cerca de 10 ou 11 horas noturno, a criança de 3 anos de idade. Ela vai aguentar cerca de 6 horas, 7 horas acordada. Uhum. Então, considerando que ela acordasse entre 6h30 e 7 horas da manhã, ela vai tirar uma soneca ali da 1 da tarde até as 3 da tarde, entendeu? Aí, acordar no máximo às 4 horas da tarde, para que ela acorde no Uhum. máximo às 4 horas, porque lembra, 5 horas da tarde a gente já começa a produção da melatonina. Então, se aproxima Uhum. muito das 5 da tarde, aí realmente vai atrapalhar o início do sono noturno. Entendi. A Débora está perguntando o tanto de tempo que o bebê dorme influencia no horário dele acordar? Ai, deixa eu ver se tem. Ó, Influencia. porque a maioria dos bebês ficam com muito sono no final da tarde, mesmo se acabou de acordar da soneca. A Débora tem um bebezinho, acho que de 11 meses, se não me engano. Olha, gente, é importante falar a idade da criança para a gente ter uma Uhum, resposta mais assertiva, tá? uhum, O sono no final da tarde é a melatonina começando a ser uhum, produzida. Então, assim, o bebê de 11 meses, ele vai aguentar cerca de 5 horas acordado, mais ou menos, né? Então ele vai já uhum. tá concentrando, ele vai provavelmente vai tirar uma soneca no meio da manhã, uma no meio da tarde. E aí no final da tarde já é realmente o organismo dele se preparando para adormecer. Ele vai ter esse Uhum, sono final de tarde mesmo. sim.
A Úrsula, Raquel, está perguntando sobre quais dicas para a criança adormecer sozinha. O filho dela tem 3 anos e 8 meses e precisa da presença dela para adormecer. Legal, Úrsula. Isso é muito importante, isso se trata do hábito. O que que a criança é... Então, assim, a gente sempre, desde pequeno, incentivando, criando um espaço para a criança aprender a adormecer sozinha, sem a necessidade de acessórios, digamos assim, né? Então, nessa idade do seu filho, você já pode ir conversando com ele. E conversando, e caprichar muito no ritual noturno também. Vocês fazem um ritualzinho? Lembrando sempre de aproveitar aí essas descargas hormonais, né? Que a gente já tem. Então, se você colocar ele para dormir mais cedo, o próprio organismo dele vai ajudar com que ele adormeça com mais facilidade. Então, você criar um ritualzinho bem consistente. Então, assim, todos os dias vocês vão tomar um banho relaxante. Na verdade, vai ter o jantar antes, né? O jantar rico aí, um macarrão, uma carne. Eles têm um aminoácido que vai ajudar na produção do hormônio. Então, o leite, não sei se vocês usam ainda. Então, você pode caprichar nesse jantar, fazer um banho relaxante, ler uma historinha junto com ele e ir se distanciando cada vez mais, abrindo mais espaço para que ele consiga adormecer sozinho. O que é o processo do sono? Eu atendo, às vezes eu atendo crianças que eu falo assim para os pais, será que ele sabe que para a gente dormir a gente precisa estar deitado? Aí às vezes os pais assim, olha, eu nunca dei essa chance para ele. Então, o que é? Você deita, como que nós somos nós, né? A gente deita, a gente relaxa, a gente se concentra e adormece, né? E isso também a gente faz sozinho, querendo ou não, tendo alguém ali do lado ou não, isso é um processo absolutamente individual. Sim. Né? E às vezes assim causa muita ansiedade nos pais deixar a criança adormecer sozinha. Mas o ficar sozinho, gente, é uma habilidade emocional muito grande que todos nós temos que ter, e a gente também tem que criar espaço para a criança. Eu não estou falando de deixar a criança abandonada, tá? Mas de criar um espaço para que ele experimente isso também. Então, assim, não é do dia para a noite. Tudo isso que eu estou falando levam dias. Então, por exemplo, se essa criança já tem mais de 3 anos, provavelmente foi assim a vida inteira dela, né? Pra gente são 3 anos, mas para a criança é uma vida inteira. Sim. Então, ir aos pouquinhos, principalmente caprichar no ritual noturno, para que a criança já possa ir se preparando para o que vai acontecer. E se distanciando, né? Cada vez mais criando esse espaço. Não sei se você fica na mesma cama que ele, de repente você sair da cama, ficar do lado, de repente ficar um pouquinho mais longe. Não sei se vocês têm que se tocar. Ficando cada vez um pouco mais longe. Eu acho que nessa idade, né, Raquel, vale a pena, como você mesma falou, sobre conversar, sobre tornar consciente essa nova intervenção. Porque como assim, de repente, a minha mãe e meu pai estão fazendo um ritualzinho para eu dormir? Que isso? De repente, agora todo dia tem uma história. Ah, mas eu quero outra, eu quero outra, eu quero mais. Porque as crianças às vezes se envolvem assim, né? Quero mais, mais, mais. Não, olha, eu vou ler uma história. E depois disso você vai deitar na sua cama, depois disso o seu corpo vai relaxar, e daí o soninho vai chegando, e você vai sentindo o soninho chegando. Crianças de 3 anos e 8 meses já têm condição desse espaço de diálogo, né? E de falar que isso é um desenvolvimento. Você está crescendo, nada de falar, viu, gente, que é mocinho, que é mocinha, porque não é mocinho, mocinha. É criança. Você é uma criança que já pode deitar e adormecer com segurança na nossa casa.
Então, são assuntos que são importantes a gente abordar assim, com a criança, não desconsiderar que dentro, né, nesse processo, ela está ali também, percebendo que há mudança, porque muitos adultos mobilizam grandes mudanças e esquecem de contar ali os grandes interessados nessas mudanças, que são as crianças, né? Isso, né? Tô sempre lembrando assim que o principal é a gente conseguir ver isso tudo do ponto de vista deles, né? Então, ele dorme no quartinho dele. O que será que tem no quarto que ele não gosta, que deixa inseguro? Então, isso tudo é coisa para si realmente conversar, para se conversar durante o dia, durante o jantar, e realmente preparando, verbalizando, preparando a criança para o que vai acontecer. A Úrsula está completando aqui que faz rotina de sono desde 40 dias de vida. Hoje é janta, banho e livros. Olha lá, ela já está fazendo. Ele adormece rápido e aceita ir dormir, mas ele quase entra dentro de mim. Então, talvez seja esse o ponto, seja um ajuste muito fino, né, Raquel? Porque às vezes é isso, os ajustes são sutis, são finos. Se ele quase entra dentro da mãe, ainda tem um processo de uma fusão muito grande ali na hora de dormir. Então, é necessário ir dando distância. Mas a criança vai querer grudar, mas a mãe continua dando distância. Num caso desse, você poderia até recomendar a entrada do pai, Raquel? Se ele quase entra dentro da mãe? Nato, eu gosto muito de incluir o pai no ritual noturno. Gosto muito mesmo. Porque geralmente o pai se ocupa, né, mais de atividades exteriores, né? E a mãe fica mais envolvida com a criança, né? Então, sempre que possível, eu recomendo sim a entrada do pai no ritualzinho noturno. Faz muito bem para a família toda. E aí é um ou outro, ou tem situações que vão os dois? Não, aí depende da casa, do que pode ser sustentado pela família, entendeu? Então, assim, é uma estratégia que se cria, só que é importante que nessa estratégia tenha-se consistência, né? E que a família toda fale uma mesma linguagem, para que a criança consiga entender aquela linguagem. Que não seja assim, a mãe já cansada fala pro pai, hoje você vai fazer porque a Raquel lá na live da Natu falou que você tem que fazer. Aí o pai vai lá e faz, também sem paciência, fala, não deu certo, vai lá e faz você. Imagina a criança nesse meio, vai ficar mais perdida ainda, né? Então é importante o pai e a mãe sentar, conversar e criar uma estratégia que eles consigam sustentar, porque nenhuma mudança de hábito é tão fácil, Natu. Mesmo pra gente, né? Mesmo pro adulto é difícil. Imagina pra criança que passou a vida toda fazendo aquilo, né? Então, pode ser que no começo a criança tenha resistência, realmente. Então, por isso que a família tem que estar segura daquilo que está fazendo. Que escolheu, né? Tem que ser uma escolha da família, né? Porque às vezes a gente vai suportando essas situações por bastante tempo. Era até o que eu conversava com a Raquel ainda quando o João Francisco era pequenininho, né? Para os adultos a gente vai dando um jeito, vai trabalhando na marra mesmo, vai tocando. Mas para a criança, ali o João Francisco sinalizava pra gente que ele precisava dormir melhor a noite toda, porque depois ele queria compensar esse soninho durante o dia, tirando muitas sonecas, né? Ou dormindo por períodos longos até dentro da escola, que era um ambiente dele vivenciar os estímulos, a vida dele mesmo através do brincar. Né? E ali na escola ele queria dormir, porque tinha dormido mal à noite. Então são situações que às vezes a gente precisa se descentrar e observar da perspectiva da criança como está difícil para ela, porque se está difícil para a gente, possivelmente para ela também está. Mesmo que nem pareça. Né? Mesmo que a criança, por exemplo, só seja uma criança que só quer entrar dentro da mãe, brincando aqui com o termo que a Úrsula usou, e para ela pode ser que esteja ótimo ela ficar dormindo grudadinha. Mas a conquista do estar só, né, e de estar consigo mesma durante o momento do sono é uma conquista muito importante para a vida, né, Raquel? E quanto antes a criança tem a oportunidade de vivenciar isso,
poxa, é um grande auxílio para o desenvolvimento da criança, né? Sim. A gente cria um ambiente seguro para que a criança possa desenvolver, possa ter acesso a essas emoções, a essas oportunidades, né, de desenvolvimento. Então não tem lugar mais seguro do que dentro de casa, né, Natu? Com E certeza. assim, possivelmente a irritação que os pais levam de uma noite mal dormida, a criança também leva. A irritação, a Sim. frustração, entendeu? Não simplesmente, para ele é diferente. Não, o sono é uma necessidade para todo mundo. A Vivi, ela tem uma criança, um filho de 2 anos e 7 meses, que sempre dormiu tarde por conta dos hábitos da casa. Ele fica na escola o dia todo e quando adormece, voltando da escola, acorda umas 21. Então, ele fica na escola o dia todo e quando adormece, voltando da escola, ele acorda às 21 e depois ele só vai dormir lá pelas 23h30. Criança que dormiu no carro, como faz? Acorda, Raquel? Quando chega em casa, o que você orienta? Então, eu terei que fazer uma adequação. Eu não oriento a acordar, porque essa criança está dormindo é porque ela tem essa necessidade de dormir. Na verdade, tem que fazer uma adequação em toda a rotina dele, né? Então, assim, é possível alterar essa rotina? Se for possível, então a gente vai fazer uma coisa assim que seja mais funcional, né? Tanto para a criança quanto para casa. Agora, se não é possível, então deixa a criança dormir aquilo que é necessidade dela, né? Porque assim, por exemplo, eu vou acordar essa criança agora, porque senão ele vai dormir tarde depois. Mas ele vai ter a oportunidade de dormir o tanto que ele precisa, porque se fica. Como que é na escola? Consegue tirar uma soneca? Entendeu? Então, assim, nunca é uma questão isolada. É sempre uma engrenagem que a gente tem que analisar. Até como ela disse, né, que ela tem ali uma questão do ritmo da casa, porque mesmo que ele não dorme durante o dia, ou ali depois da escola, ele só vai dormir depois das 22. E ela está ficando preocupada com o fato dele dormir pouco. Para 2 anos e 7 meses, a criança dormir lá pelas 10 é pouco, pode ser importante reajustar alguma rotina. Daí Que é a horas? rotina da casa, Raquel. Então, Se ele vai dormir aí, lá pelas 10. que horas que ele acorda? Ele acorda cedo porque vai para a escola de manhã, né? Ele fica na escola o dia todo, mas naturalmente, Vivi, conta pra gente que horas que ele acorda. Mas é criança que precisa ficar na escola o dia todo, né? Não deve acordar tão tarde. Então, essa criança, ela vai demonstrar a necessidade de dormir mais ou não pelo próprio comportamento dela. Às vezes é uma criança que fica mais, que às vezes não se envolve tanto na brincadeira, que fica mais sonolenta durante o dia, ou fica mais nervosa, irritada, entendeu? Isso tudo Ele são acorda lá sinais. pelas 8, ela falou. Acorda às 8. No máximo às 8. No máximo às 8. E o pouco que eu conheço do Theo, que é o filho da Vivi, ele tem um comportamento mais irritadiço mesmo, mais desafiador. Algumas questões que às vezes a gente fica ali assistindo a live da Natu, falando sobre emoções, sobre comportamento, podem estar relacionadas a sono também, né, Raquel? Pode. A falta de sono, na verdade. Gente, o sono é um regulador fisiológico, um regulador emocional, tá? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que... É claro, né, que eu falo isso, né, porque eu conheço o assunto, mas quando a criança traz um comportamento desafiador, a primeira pergunta que deveria ser feita, tá dormindo o suficiente? Porque, Natúcia, é impressionante, assim, eu sinto aqui dentro de casa, a gente também sai da rotina, a gente também dorme tarde de vez em quando, e é impressionante como que fica mais difícil lidar com eles quando eles estão dormindo pouco. Então, é regulador, né? O sono, ele consolida a memória, ele desintoxica o organismo, ele vai fazer a criança crescer, ele vai fazer a criança engordar, né? Todo mundo já ouviu falar que é durante o sono que a criança cresce, né? Sim. Então,
E tem a regulação Raquel, emocional também. Uhum. sim. Agora, uma criança que está aí, ó, com 2 anos e 7 meses, o filho da Úrsula que, então, com 3 anos e tanto, você já trabalhou, já fez a consultoria de sono para famílias com crianças grandes, porque é muito comum falar, tem um bebê que está acordando de hora em hora para mamar. Já ouvi falar, né, nesses aspectos assim do atendimento, mas você já fez para crianças maiores também? Sim. Até 5 anos de idade, na toa a gente faz. Hum, Eu fiz uma conta assim, por cima. Essa última não é a Úrsula, que tem a criança de 2 anos e 7. Quem é? foi a Viviane. A Vivi. Tá. Então ele tá dormindo cerca de 10 horas durante a noite. A única coisa é que ele realmente precisa de uma sonequinha durante o dia. E isso teria que ser negociado na escola. O que, que você precisa, Vivi? Tentar, assim, no fim de semana, perceber quantas horas ele consegue ficar acordado tranquilo, né? Sem irritação, sem braveza. Começou a ficar impaciente, Aí você percebe, ó, o sono tá chegando. Então você vê ali quantas horinhas ele consegue ficar acordado, oferecer um período de descanso, uma sonequinha para ele ali. E provavelmente se ele tiver essa oportunidade de dormir durante o meio do dia, né, ele não vai tirar essa soneca no carro, voltando da escola. E aí talvez você consiga fazer dormir mais à noite, mais cedo, né, à noite. Só que isso tudo também é o ritmo da casa, é o ritmo que a família consegue sustentar, entendeu? Quando eu falo assim que a criança, o melhor dos mundos seria colocar entre 7 e 8 horas, porque ali tá hormonalmente perfeito, assim, pra gente conseguir que a criança durma sem resistência, durma por mais tempo, sem despertares, sem tantos despertares. Mas cada casa é uma casa, cada criança é uma criança. Uhum. Tá? A Vivi está completando dizendo que ele tem muita dificuldade de se render ao sono, que quer brincar o tempo todo. Então, são crianças, assim como os meus, também são de famílias que são muito ativas à noite, né? A gente também não para à noite. Então, eu percebi aqui, Vivi, aconteceu, ela mesmo com o ambiente adequado, ela está dizendo. Só que, às vezes, a gente não sustenta esse ambiente adequado por longo período, até que se torne um hábito e a criança consiga perceber que há mesmo uma mudança de condução. Aqui em casa, os nossos filhos dormiam por volta de 10 da noite. E aí houve um clique assim, nossa, tipo, uau, mas a gente também não fica juntos enquanto casal, eu e o Diogo. E a gente falou, mas eles têm sono mais cedo. Ah, mas é porque eles querem estar junto com a gente, é verdade. Mas quando a gente facilitou ali, conduziu mesmo, ó, menos TV à noite, menos agitação, tem hora, vai ter hora para dormir. Porque eu fui uma criança assim que tinha hora para dormir, se estava com sono, se não estava, era uma questão de limite mesmo. Hora de dormir porque tem hora para acordar. E aí a gente ia dormir, sem sono, ok. Aí o que acontece quando você deita e parece não ter sono? Uma hora o sono chega. A gente precisa aprender a lidar com isso, a conciliar, né, e acalmar mesmo o corpo. E isso eu considero que se aprende e que se investe, é investimento. Por isso que, para tantas pessoas, a Raquel brinca comigo, mesmo antes dela ter cartão, eu já passava mesmo o WhatsApp dela, o telefone dela, porque para muita gente eu já indiquei como um investimento, porque tem muitas coisas na internet, a gente fica sabendo de várias coisas por aí, mas nada como alguém que pode escutar a minha história e poder adaptar junto comigo a uma rotina possível de ser sustentada, né? Por isso que eu perguntei para a Raquel se ela faz esse trabalho também com crianças grandes, até para as pessoas Sim, saberem, né? sim. Que você É até mais pode fácil. desenvolver. Uhum. Sim. Eu tô muito, muito rica a sua fala. Realmente são vários pontos, né, que a questão de limite, a questão de o sono vem. A criança realmente pode demorar para adormecer, isso é normal. E aí uma coisa muito importante é que, assim, não é da noite para o dia, como eu já disse, a neurociência fala aí de 21 a 60 dias para a criação de um hábito, entendeu? Sim. Então, sempre que eu vou E tem acompanhar que uma fazer consultoria, todo dia, mesmo que a a criança não mesma corresponda. coisinha, exatamente. Então, a família, assim, precisa estar segura, porque para sustentar durante 21 a 60 dias, né? Geralmente, assim, 7 dias a gente já começa a ver resultado, né? Os primeiros 7 dias são mais difíceis, a partir do 8º dia eu já começo a ver resultados, os pais ficam mais animados,
Mas pra gente falar assim, ó, a criança aceita, a criança não aceita, 30 dias. Ah, então boa. 30 Raquel, a dias. gente está indo para os finalmente, nós temos poucos Sim. minutos para acabar, mas olha, essa dica já é importante. 30 dias no mínimo para dizer que, não deu certo. Tem que persistir. Tem que persistir. Alguma outra coisa Tá? assim, importantíssima de falar antes da gente acabar? A Não, primeira, né? Porque eu podem ter acho, outras lives. eu acho que a gente já falou bem, Natu. Eu até vou pegar aqui os comentários do pessoal, vou anotar as dúvidas e vou tentar conversar Uhum. mais a respeito no meu Instagram, porque eu sei que é muita Isso. coisa, né? Um grande desafio aí o sono da criança, Muito, Raquel. tá? E eu quero te encorajar a você fazer a sua primeira live, né? Ai, meu Essa é a Deus. sua primeira live? Então, já É, te encorajo a fazer outras, porque tem um tantão de dúvidas que as pessoas colocaram aqui e outras tá. coisas todas que você pode ajudar. Essa mulher é incrível, só que ela trabalha também em outro. Ela tem um trabalho É outra paralelo, área. entendeu? O principal dela é esse, trabalhar com desenvolvimento humano. Eu sempre disse para ela: poxa. Deu azar de passar no concurso essa mulher. É brincadeira, tá, Raquel? É porque ela é funcionária Imagina. pública da Caixa, né? E é uma grande psicóloga com uma formação incrível e tem muito a contribuir. Eu fico muito feliz que agora ela está tendo coragem de ir para o Instagram dela também. Ali quem cuida de quem cuida. Então sigam por lá, porque lá ela vai compartilhar mais conteúdos. É claro, a gente pode fazer outras lives, porque eu amei tua participação aqui. Foi um prazer ter você por aqui junto com a gente, né? Obrigada. Compartilhando os seus estudos, suas experiências. Mas eu quero muito ir lá no teu Instagram também assistir suas lives, tá bom? Ah, legal, Natu. Muito obrigada pela força de sempre, viu? E pessoal, me ajudem, mandem aí temáticas que vocês queiram Uhum. ouvir, que vai ser um prazer enorme conversar com vocês. Ótimo, a gente vai batendo outros papos em outros espaços também. Viu? Obrigada, Que Natu. bom, que delícia. Obrigada. Então a Raquel vai Beijo. depois anotar as dúvidas de vocês e vai batendo um papo pelo Instagram Conversando. dela também. Tá bom? Até. Até, boa Beijo. noite, bons sonhos. Isso. Vamos Bom descansar. descanso. Tchau, beijos. Tchau. Tchau.